Abra sua Bíblia comigo para Isaías capítulo 53, é o nosso texto base que vamos estudar hoje à noite. O tema da minha mensagem é a cruz de Cristo, o sacrifício que nos trouxe a paz. Se você se lembra do ensino da Bíblia, nenhum de nós tinha paz com Deus. Estávamos debaixo de condenação, afastados por causa do pecado, éramos inimigos de Deus, estávamos andando de acordo com o curso desse mundo, sendo instigados por Satanás, mortos em delitos e pecados, diz a Bíblia. Mas Deus fez cair em Cristo, no seu Filho, toda a punição que nós merecíamos. Então por isso hoje à noite eu quero trazer à nossa memória isso. A cruz de Cristo é o ponto, é o lugar em que Jesus foi moído por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, não mais debaixo de condenação, não mais debaixo de inimizade com Deus, pelo contrário, nós usufruímos de paz. Amém? Não sei quantos de vocês assistiram o filme A Paixão de Cristo. Foi um filme assim, causou bastante rebuliço no meio cristão, e as críticas também caíram matando, porque foi um filme do Mel Gibson, e ele pegou pesado mesmo nesse filme. Ele tentou reproduzir aquilo que na mente dele era verdade do que acontecia com uma pessoa quando era entregue aos soldados romanos e depois crucificado. Então a crítica até diz que houve muita violência exagerada, muito sangue, desrespeito. Mas a grande verdade é que o filme do Mel Gibson não demonstra e nem mostra o que foi o sofrimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Algo inimaginável. O Senhor Jesus não sofreu apenas fisicamente. Todos que eram crucificados naquela época, não foi só ele, sofriam terrivelmente uma dor física extenuante. Muitos morriam asfixiados, porque dependendo de um tempo, quando a pessoa estava lá crucificada e percebiam que ele não estava morto, eles quebravam as pernas para que ele então não pudesse tomar alento para respirar. Então ele não conseguia mais se levantar e acabava morrendo asfixiado. Então a dor era muito grande, mas o nosso Senhor, além da dor física, ele experimentou uma dor que nós não imaginamos. A dor de ter carregado o pecado de cada um de nós. A dor de ter visto o seu Pai virar o rosto, as costas, e de abandoná-lo. Lembra que ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Então foi uma dor terrível, e eu digo que apesar de todos os esforços e tentativas de cineastas, de filmes tentarem mostrar, eles nunca vão chegar perto daquilo que realmente é a verdade. Hoje, usando esse texto de Isaías, eu quero mostrar para vocês de maneira bem rápida 10 verdades acerca da obra do Senhor Jesus. Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão um sermão com 10 pontos, eu seria reprovado na aula aqui dos meus professores de homilética. Mas eu quero só falar sobre essas verdades que são muito claras em Isaías capítulo 53 e vão nos trazer entendimento. Agora preste atenção. Onde é que está o passado para nós aqui? Lá atrás. E o futuro está para lá, para a gente aprender. Isaías viveu em números redondos. Eu gosto de números redondos para ficar mais fácil na nossa mente. Ele viveu no 8º século antes de Cristo. Então ele viveu lá atrás, antes da cruz, muito tempo atrás. Mais ou menos uns 750 anos antes do Senhor Jesus. E esse homem, o profeta Isaías, falou de uma maneira tão vívida daquilo que aconteceria com o servo de Deus. Coisa inexplicável, que homem nenhum poderia fazer isso. Como que eu sei, e como que você pode saber que esse texto de Isaías fala sobre Jesus? Vamos ler juntos. Isaías 53, do 1 ao 10. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores
e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras ou suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Como que nós podemos saber que de fato esse texto fala sobre Jesus? Se você observar no capítulo 52, versículo 13, diz assim: vejam, o meu servo, quem está falando aqui? Javé, o Deus de Israel. O meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Muitos interpretam que essa passagem está falando acerca do profeta, que era o servo de Deus naquela época, era o mensageiro de Deus. Mas lá no Novo Testamento, tem uma passagem, não precisa ir lá, você conhece muito bem. Aquela passagem que um africano, ele era um tesoureiro do império de uma rainha, ele veio adorar no templo em Jerusalém, e quando ele estava voltando para a África, na sua carruagem, ele estava lendo justamente esta passagem, e o Espírito falou para Filipe: corre, e explica para ele aquela passagem. Lembra disso? E aí então Filipe começou a correr ao lado da carruagem, falou: você está entendendo aí o que você está lendo? Imagina o pique que o Espírito Santo capacitou o Filipe a correr. E o eunuco diz assim: como que eu posso entender, como que eu posso saber se não tem ninguém que me explique? E aí, então o eunuco convidou, ele pulou para a carroça, para a carruagem, e a Bíblia diz que, a partir desta escritura, ele apresentou Jesus para o eunuco. Então o Novo Testamento nos dá base para afirmarmos que de fato esse servo de quem Yahvé está falando é o seu filho, o Messias, e que nós conhecemos como o Senhor Jesus Cristo. Quais são essas verdades que nós precisamos aprender nesta noite acerca da obra do servo sofredor? Primeiro, a incredulidade da nação. Isaías, quando ele escreve essa passagem, ele está perplexo. Na verdade, Deus deu a Isaías um ministério muito difícil. Eu penso que um ministério não tão difícil, mas muito difícil, como foi o ministério de Noé. Pregou, e não houve nenhum ouvido capaz de prestar atenção na sua mensagem. E quando lá no capítulo 6 de Isaías, Deus o chama para um ministério, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus diz para ele: olha, você vai pregar para uma nação que tem ouvidos fechados, que tem olhos cegos, que não tem entendimento e não vai aceitar a sua mensagem. E Isaías então está perplexo com isso. Mas olha que interessante, ele diz: quem creu em nossa mensagem? Porque os profetas falaram do Messias, os profetas anunciaram.
Se você depois na sua casa quiser ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro diz isso. Olha, nós fazemos bem em prestar atenção na mensagem dos profetas, porque é como você estivesse andando numa rua escura, e de repente isso vai clareando, clareando, até ser dia pleno. Na medida em que nós vamos prestando atenção, ouvindo e nos apropriando da mensagem, nós vamos entendendo a vontade de Deus. Quem creu em nossa pregação, diz o profeta, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Essa expressão braço do Senhor fala da intervenção de Deus nos assuntos humanos. De vez em quando Deus interfere de uma maneira soberana. A quem? O profeta está perguntando, quem é que está pronto para ouvir essa mensagem? Você está pronto? É isso que o profeta está querendo dizer. Deus está intervindo na história. Quem vai apropriar-se dessa mensagem? Então, não seja incrédulo. Ouça a palavra de Deus com o coração aberto. Ouça a palavra de Deus rogando ao Espírito que ilumine você para entender a palavra de Deus, para que você não perca as oportunidades que Deus tem dado para o seu povo. Uma segunda verdade, o texto nos ensina no versículo 2, é sobre a humildade do Messias ou do servo de Deus. Nós cantamos isso hoje à noite, esta humildade dele. Diz assim no versículo 2, ele cresceu diante dele, tem dois pronomes aí difíceis, né? Ele, quem é esse primeiro ele? Refere-se ao servo, ao Senhor Jesus. Cresceu diante dele. Quem é esse dele? Deus, Yahvé. Então, o Messias, o Senhor Jesus, cresceu diante de Deus como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Essa expressão broto tenro e raiz que está brotando numa terra seca, fala da fragilidade com que o Senhor Jesus apareceu em Israel. Ele não apareceu montado num cavalo e trombetas tocando e soando, dizendo, este é o Filho de Deus. Não, ele nasceu num lar humilde, ele nasceu numa família extremamente pobre. Se nós reclamamos da nossa pobreza, né? A verdade é que nós não somos pobres. A gente talvez não é tão rico quanto muitos aí. Mas olha, nós precisamos parar de reclamar de pobreza. Quando os pais de Jesus, José e Maria, foram em Jerusalém, ele era pequenino, para oferecer o sacrifício que a lei exigia, o que eles ofereceram? Um par de rolinhas ou pombinhos, que era a provisão que Deus havia feito para a pobreza, para que ninguém ficasse sem prestar culto a Deus. E o texto diz também que ele não tinha qualquer beleza ou majestade. E muitas pessoas dizem que Jesus era feio. Não estou dizendo que ele era bonito ou que ele era feio. O texto não está dizendo nada disso. Mas não é um texto para você dizer que ele era feio. Então aí isso é um consolo para nós, né, Almiro, que somos feios. Jesus também era feio. Uhul! O texto não está falando nada disso. O texto está dizendo que, humanamente, Jesus não tinha nada, politicamente falando, que atraísse a população de Israel. Ele não era aquele político que vai na televisão, engomadinho, que fala bonitinho, e todo mundo fala, vou votar nele. Não, Jesus não tinha nada. Ele não tinha estudado em boas escolas, ele não tinha sentado aos pés de nenhum rabino importante da sua época. Então essa é a expressão que Isaías está falando acerca do servo do Senhor. Ele era gente comum, ele morava no interior. Ele falava porta, sabe, porque ele morava lá na Galileia, onde ninguém dava notícia daquele povo. Então é esta condição que o profeta está falando da sua humildade, e nós precisamos aprender com isso, porque nós temos a tendência de olhar o quê? A aparência, e nós não vemos muitas vezes o caráter das pessoas. Nós somos prontos em julgar. Quando alguma coisa acontece, quando alguma pessoa aparece na nossa frente, que não tem aquilo que os nossos olhos gostariam de ver. Mas aqui está uma boa lição. Jesus andou nas ruas de Jerusalém e ele não tinha nada que atraísse os votos da população, tanto que ele foi rejeitado. Terceiro lugar, aqui fala bem claro sobre a rejeição dele, no versículo 3, olha comigo. Foi desprezado
e rejeitado pelos homens, não por Deus. Porque desde o seu ministério, desde o início, quando ele se apresentou para a nação, houve a voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Mas pelos homens da sua época, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, e até nos nossos dias continua. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, demonstrando a sua vida humilde, como eu falei lá em Nazaré, vivendo num lar muito pobre com seus pais, seus irmãos, no interiorzão. O que mais que o texto diz? Homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A nação de Israel como um todo, o profeta está sendo aquele que representa a sua nação, dizendo isso: nós, povo de Israel, não estimamos o Filho de Deus, não estimamos o Messias que foi enviado, nós o desprezamos, fizemos pouco caso dele. Quarto lugar, agora Jesus é apresentado aqui como aquele cordeiro que vai fazer a sua obra em lugar de cada um de nós. E aqui eu estou falando sobre a obra substitutiva. Essa palavra é extremamente importante para você entender a obra de Cristo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado? Então por que ele morreu? Os mormons vão dizer que não, ele tinha pecado e ele morreu para pagar os pecados dele. Mas a Bíblia diz que não. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus, ele apresentou para nós e por nós um cordeiro que nos substituiu para sofrer a punição que nós merecíamos. Isso está no versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Se você depois em casa ler o primeiro capítulo, o profeta Isaías, ele usa enfermidades e doenças como uma figura de linguagem. Porque uma doença, uma enfermidade, você detecta numa pessoa. Lá no primeiro capítulo, ele diz que a nação de Israel estava tão enferma que da planta dos pés até o topo da cabeça estava todo cheio de chagas, contusões. Então é muito fácil você entender um corpo enfermo e necessitado de cura. E ele usa isso para descrever aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver, que é a enfermidade do pecado, a enfermidade espiritual. E foi por isso que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Esse versículo não está sendo aqui colocado para nós pregarmos que Deus quer saúde para você. Não que Ele não queira isso. Mas você não pode usar esse versículo para proclamar, como eu já ouvi pastor dizer, que Ele tomou as nossas enfermidades, que Ele tomou sobre si as nossas doenças. Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade hoje à noite? Aí os irmãos levantaram a mão. Então essa não é sua não. Essa aí é do diabo. Porque as suas Jesus já carregou. Não, você não pode usar um versículo desse para ensinar essa baboseira. O que o profeta está dizendo é que a nossa enfermidade espiritual, o nosso pecado, aquilo que nos afastava de Deus, a ira de Deus que tinha que ser derramada sobre nós, foi colocada sobre o servo dele, sobre o Senhor Jesus. Ele pagou. Então preste atenção nessas palavras. Ele tomou sobre si, ele carregou as nossas, não as dele, porque ele não as tinha. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora, olha que interessante. A obra dele, quando você o olha na cruz do Calvário, e isso aconteceu com as pessoas que passavam e começaram a zombar dele. O versículo diz assim: contudo, a despeito da obra maravilhosa que ele fez na cruz, tomando o nosso lugar, contudo, diz o profeta, nós, ele, representando a sua nação, o consideramos castigado por Deus. Quando os judeus passavam ali e olhavam para Jesus e para aqueles dois ladrões,
na mente deles, eles estavam ali porque eles mereciam, eles eram bandidos, eles tinham que ser castigados mesmo. Tanto que os judeus fizeram afrontas contra Jesus. Vocês se lembram disso? Você disse que ele é seu pai. Desce da cruz. E aí a gente acredita em você. Lembra que na lei havia uma lei que dizia o seguinte, em Deuteronômio, havia uma lei que dizia que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quando o judeu olhou para Jesus, olha, aí está um maldito de Deus. Ele está ali porque ele está debaixo de maldição, e ele merece. De fato, essa ingratidão do ser humano ainda perdura até os dias de hoje. Então, Jesus, ele nos substituiu. Quem deveria sofrer a punição? Gente, isso é motivo só para a gente agradecer para o resto da nossa vida. O Filho de Deus, que não tinha pecado, ele tomou o seu lugar. E ele sofreu a ira de Deus por você. Versículo 5 nos mostra uma outra verdade. Esse versículo eu já falei para vocês, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quinto lugar, o sacrifício dele. Mas ele, servo sofredor, foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, ou sobre as suas feridas, nós fomos curados. Olha aqui, as palavras tão pesadas que o profeta usa: traspassado, esmagado, castigo, feridas. Tudo isso descreve aquilo que eu falei, estão muito além do seu sofrimento físico. Alguém disse que as torturas que Jesus sofreu foram as mesmas sofridas por todo condenado àquela morte maldita. Cristo não sofreu somente uma dor física da coroa de espinhos, ou dos cravos que penetraram em suas mãos e pés. Havia muito mais peso e gravidade envolvidos. O Filho de Deus foi esmagado em favor de cada um de nós. Mais motivo. Quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, nós estamos falando sobre a sua morte sacrificial. A morte de Jesus foi um sacrifício, como era feito em todos os cerimoniais do Velho Testamento. Ele morreu para que nós pudéssemos ter paz com Deus. É isso que o profeta está dizendo. Ele foi esmagado por causa, a razão dele ter sido esmagado foram as nossas iniquidades. E aí então ele define, o castigo de Jesus foi necessário, e esse castigo trouxe a paz com Deus, paz que nós não tínhamos, e paz que nós usufruímos no dia de hoje. Sexto lugar, a necessidade da morte do Senhor Jesus. Olha que interessante o que o profeta diz. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E Yahvé, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que interessante. O profeta usa a figura de uma ovelha. Ele nos compara a ovelhas. Ele diz, olha, todos nós como ovelhas, tal qual ovelhas. Por que ele usa essa expressão? Porque a ovelha era um animal muito conhecido. A natureza dela era muito conhecida pelos judeus. A gente pode dizer que a ovelha é um animal indefeso. A ovelha é um animal sem direção. Se ela se perde, ela não consegue voltar para casa. Se ela se perde, o rebanho pode estar ali alguns metros à frente. Ela começa a até explodir a cabeça dela, mas ela não consegue se juntar com o rebanho. A ovelha também não consegue se defender. Quando um lobo ataca o rebanho, ali tem 100, 150, 200 ovelhas. Todas elas começam a berrar, mas nenhuma delas se volta contra o lobo.
Elas simplesmente ficam ali olhando o lobo comer a outra. Então, é uma figura muito, muito clara para nós. O que o profeta está querendo dizer é que a ovelha é um animal estúpido. É um animal que não tem direção. É um animal que não consegue se salvar. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Isso descreve a humanidade perdida, desviada de Deus e dos planos de Deus. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Fala de egoísmo, de incredulidade, de rebeldia contra Deus. Mas mesmo assim, sendo inimigos de Deus e não merecendo, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado de todos nós. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos ou necessitam da glória de Deus. O próprio Senhor Jesus falou da sua missão lá na casa de Zaqueu. Lembram disso? Lucas 9:10, 19:10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, porque nós desviamos e não conseguimos voltar para casa sozinhos. Sétima verdade que esse texto nos fala: o julgamento do Senhor Jesus. Tem a Lore aqui, que é advogada, né? A Jéssica, que está estudando para direito aí. Olha o versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos era um homem experiente, ele era um juiz muito capaz, e ele julgou Jesus. E ele percebeu que Jesus não tinha crime. Ele percebeu que Jesus não estava ali porque ele era um condenado. Ele estava acostumado a lidar com bandidos da pior espécie. Se você for hoje lá na cadeia e perguntar: por que você está aqui? O que a pessoa vai te responder? Não, eu estou aqui injustamente. E ele vai dar 1000 razões porque ele está lá. Mas ele não admitirá que ele está ali porque ele é um culpado. Mas Pilatos ficou perplexo quando ele julgou Jesus e Jesus não respondia, Jesus não se defendia. Jesus não caluniou ninguém, ele ficou calado. Porque ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, que estava sendo entregue pelos nossos pecados. Mas eu gosto dessa expressão: oprimido, afligido, julgamento opressivo. Os líderes religiosos arrumaram muitas falsas testemunhas. Nenhuma testemunha conseguia bater com a outra. Mas mesmo assim, o veredito já estava tomado. Ele era condenado, ele era culpado, iria pagar por esse preço. Mas eu quero que você saiba disso. Jesus foi julgado num julgamento injusto. E ele só foi condenado por causa dos falsos testemunhos e por causa da liderança da sua época. Mas ele fez isso porque ele veio aqui para morrer no nosso lugar. Graças a Deus por isso. Oitava verdade, rapidinho comigo. Eu quero chamar sua atenção para isso porque tem muita coisa que é escrita sobre a descendência de Jesus. E o profeta, no capítulo 53, verso 8, na parte B, pergunta: e quem pode falar dos seus descendentes? O que o profeta está dizendo é que Jesus viveu, mas não teve filhos. Ele não teve uma esposa, ele não teve descendência, porque logo em seguida ele vai dizer: pois ele foi eliminado da terra dos viventes, como um golpe, ele foi tirado. Por que isso é importante falar para você? Porque a mídia, ela é incrédula, a mídia é perversa e ela é maldita. 2 momentos do ano, todos os anos, quando vai aproximando o Natal e quando vai aproximando a Páscoa, a mídia sempre traz uma pérola do passado. Desta vez, o Globo
disse que um manuscrito de 1500 anos foi encontrado e comprova, vocês estão vendo isso aí? Está aqui, em vermelho. E comprova, isso é narrativa. E comprova que Jesus teve filhos com Maria Madalena. Agora preste atenção. Se um documento foi datado de 1500 anos, isso significa que esse documento, vamos para cá, né, que é o passado. Isso significa que esse documento, ele foi escrito 500 anos depois da morte de Jesus. E esse documento, na época, ele foi rejeitado. Porque havia na mente da igreja muito claro o que havia acontecido. Haviam documentos. Interessante que nós temos 4 documentos originais, com autoridade, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre Jesus, mas eles dizem que esses documentos são falsos. Mas esse documento, a reportagem diz, esse comprova que de fato Jesus teve uma família, teve filhos, teve descendentes que vivem até hoje aí e que são protegidos pela Igreja Católica Romana. Mas a verdade é que o profeta está dizendo, olha, ele não teve filhos. Eu fico pensando, você conhece Joaquim José Silvério dos Reis? Vocês conhecem o camarada? Ele quem traiu Tiradentes, os Inconfidentes, não é isso? Se eu estiver errado na história aqui, vocês podem puxar minha orelha. Isso aconteceu há 200 anos atrás, 1819, eu acho. Agora imagina hoje, 200 anos depois, eu escrevo uma matéria, um documento, dizendo, não, que é isso? O Silvério dos Reis, na verdade, ele foi um amigo da coroa. Ele fez uma delação premiada. O Silvério dos Reis, ele tinha uma dívida muito grande com a coroa portuguesa, ele não tinha como pagar essa dívida. Então ele trocou a dívida pela delação premiada. E aí então ele entregou os seus amigos, todos os inconfidentes, inclusive o cabeça deles que era Tiradentes. Mas ele não foi um traidor, pelo contrário, ele foi um amigo da pátria. Ele ajudou a pátria e o império português a se safar dessa cambada que queria um golpe de Estado. Quantos de vocês aqui vão aceitar a minha versão? Possivelmente muito poucos, ou nenhum. Mas eu vou guardar esse documento. E vamos imaginar que daqui 1000 anos, 1000 e tantos anos, alguém ache esse documento. E que já tem uma cabeça virada. Vai dizer, achei o documento que comprova a minha tese. Está vendo? O camarada aqui nunca foi um traidor de Tiradentes. E, na verdade, ele ajudou o Império Português. É isso que esses documentos fazem. Esses documentos já foram analisados e já foram destruídos no sentido de demovidos à argumentação deles. Mas vira, mexe, o Globo, a revista Época ou qualquer outra revista que gosta de desconstruir e destruir a fé cristã, lança isso. Eu estudei com um jovem que uma vez ele me falou sobre isso. Não, cara, agora eu entendi o evangelho. Na verdade, olha, que mentira danada. E ele foi explicando tudo aquilo que já havia sido destruído. Então, meus queridos, coloca isso no seu coração. O nosso Senhor Jesus nunca te enganou. A palavra de Deus é a verdade. Toma posse dessa verdade. 9º lugar, o profeta vai falar sobre a morte do nosso Messias. Diz assim, lá na parte B do versículo, onde eu terminei aqui, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Mais uma vez, falando da sua morte, mas da sua morte como substituto, não porque ele merecia, não porque ele tinha qualquer coisa. E esta expressão, eliminado, golpeado, descrevem a crueldade da morte e falam da morte violenta, como era a morte de um cordeiro, que era degolado na frente do sacerdote. Então, esta morte do Senhor Jesus foi uma morte vicária. Outro palavrão que você precisa aprender. Uma morte substitutiva é uma morte que ele tomou o nosso lugar. Uma morte vicária
é uma morte que foi em nosso benefício. E uma morte expiatória. Foi uma morte feita para perdoar os nossos pecados. Então Jesus, ele morreu naquela cruz. Como eu falei para vocês, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser feito justiça de Deus. E por último, o sepultamento de Jesus. Versículo 9 diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Jesus morreu entre dois ímpios, entre dois bandidos, e foi enterrado, teve um enterro de uma pessoa rica, porque José de Arimateia, que era um homem de posses, requereu o corpo diante de Pilatos e deu esse privilégio para Jesus. E Isaías falou sobre isso 750 anos antes. Mais uma vez o profeta frisa a impecabilidade de Cristo, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, mesmo ele não tendo pecado, contudo, foi da vontade de Yahvé, do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Tudo isso ele fez por cada um de nós, porque ele nos ama. Agora, para a gente finalizar, como eu falei para vocês, o Império Romano tinha esta pena de morte contra todo aquele que era rebelde, contra todo assassino, contra todo bandido. Então, inúmeras pessoas eram crucificadas, centenas, milhares. Mas por que nós lembramos apenas de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você não tem nome na história de nenhum outro nome, pelo menos que eu já tenha lido e tenha ouvido, que está escrito, olha, o Luiz Fernando da época lá foi crucificado. A gente sabe que foi, muita gente. Mas até hoje, nós lembramos da morte do Senhor Jesus, uma morte cruel. E as 3 razões que eu quero dar para você bem rápido, são essas aí. Porque ele era o Filho de Deus. Ele não era um homem comum. Quando Jesus sentiu sede, alguém veio e deu uma esponja embebida em vinagre, e ele rejeitou, e a Bíblia diz que ele rendeu o seu espírito. Ele se entregou nas mãos do Pai. Houve um terremoto, houve escuridão, e um soldado experiente, acostumado com muitos sacrifícios, olhou para ele e disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós temos a certeza disso, de que ele era o Filho de Deus. Segundo lugar, ele não era apenas o Filho de Deus, mas ele era um rei. Ele era o Filho de Deus, o filho de Davi. É por isso que eu falo para vocês, Deus precisou fazer-se homem, um de nós. E ele nasceu da descendência do rei Davi. Por isso a Bíblia fala de um broto. O profeta Zacarias falou sobre isso também. Um brotinho que nasceu de um caule seco, que era descendência de Davi, mas que vingou. É o Senhor Jesus. Então, por isso também nós lembramos da morte dele até hoje, porque ele era o rei. E por último, porque ele morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. Como eu falei para vocês, quais são os efeitos da morte de Jesus na nossa vida? Nós estávamos debaixo de maldição. A Bíblia fala sobre isso. Você sabe o que é maldição? Maldição significa estar fora da comunhão de Deus. Maldição significa estar fora da graça de Deus. Maldição é quando Deus vira o seu rosto, retira o seu favor, abandona o povo à própria sorte. Era assim que nós estávamos. Mas a Bíblia diz que Jesus foi feito maldito por cada um de nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Então tira da mente e do coração quando você ouvir que você precisa quebrar maldição na sua vida. Porque nós já fomos resgatados da maldição. Porque Jesus sofreu substitutivamente em nosso lugar a maldição da lei. O castigo que traz a paz, o castigo que reverteu
essa situação é a cruz do Calvário. Nós fomos sarados pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E por último, a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé, fomos perdoados. E os efeitos maravilhosos da cruz do Calvário é paz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Antes nós não tínhamos. Mas eu e você agora temos paz. Mais ainda, temos acesso. Embora muitas vezes a gente não se apropria desse acesso, a Bíblia nos convida a chegar diante do trono da graça de Deus, entrar no Santo do Santo, coisa que o judeu não tinha esse privilégio, eles ficavam lá do lado de fora. Mas o escritor de Hebreus diz, olha, vamos entrar com ousadia no Santo do Santo, não batendo no peito, mas dizendo, Senhor, eu estou aqui porque eu fui lavado, eu fui aperfeiçoado pelo sangue de Jesus. Temos esperança. Um povo sem esperança morre cedo. Mas nós temos esperança, a esperança da glória. E mais ainda, por último, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E é Ele o nosso companheiro, é Ele o nosso consolador, é Ele quem nos capacita, dia a dia, a viver a vida cristã. Ninguém consegue viver a vida cristã por si mesmo, nas suas forças. Por isso o Espírito Santo de Deus foi dado para cada um de nós. A cruz de Cristo é o lugar onde eu e você fomos sarados. A cruz de Cristo é o lugar onde eu e você encontramos paz e podemos ter um relacionamento com Deus. Pessoas ainda precisam saber dessa história. E Deus pode usar cada um de nós para semear essa palavra. Nós temos todos os dias escrito o nosso devocional diário. Tem sido muito fácil porque Camila tem nos ajudado agora audivelmente. Tem sido gravado em áudio também. Porque muitos chegam para mim e falam, então, eu não dou conta de ler, não gosto de ler, não leio. Beleza, respeito. Mas agora você tem uma oportunidade, clica lá e você vai ouvir uma mensagem de 3 minutos e 30. Nós estamos estudando um livro tão legal e difícil, que é o livro de Apocalipse. Não é uma explicação, mas é uma devoção em cima de cada capítulo, de cada passagem. Hoje à noite, a gente não trouxe uma mensagem sobre Natal. Todo mundo hoje à noite está falando sobre Natal. Mas, a meu ver, o Natal só tem significado se nós entendermos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o bam, 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 como diz o meu sobrinho Neviston. É o tchan, é tudo. Isaías falou sobre isso 750 anos antes. E o Novo Testamento dá testemunho disso. Vamos orar juntos.